estiver muito feliz, calma. Se estiver muito triste, calma. Se estiver apavorado, calma. Se tiver muito Calma. otimista, é um perigo também. Não se empolga, calma. Pensa bem, avalia bem, estuda e aí sim você toma a sua decisão. Nunca, nunca no impulso, nunca. Isso, as decisões têm que ser tomadas no momento com a razão, né? Então, o que que acontece? O momento de investir é o momento final do investimento. Primeiro você tem que desenhar uma estratégia, definir o que que você vai fazer mês a mês, aí sim abrir a sua plataforma de investimento, seu home broker, não ficar com o coração acelerado, né? Quando você abre o home broker e vê aqueles números piscando, verde e vermelho, não ficar nervoso. Não, eu vim aqui fazer o que eu planejei. Faz o que planejou e pronto, segue a vida. Não perde muito tempo também, querendo ganhar no centavinho. Faz o que tiver planejado e não perde mais, e não perde tempo com isso. Acerta na mosca, não precisa acertar no olho da mosca. É só isso. Exatamente. Como diz o Warren Buffett, e quem não conhece o Warren Buffett, é o maior investidor vivo, né, que nós temos aí no mundo. Ele diz que se você não pode controlar suas emoções, você não pode controlar o seu dinheiro, né? A gente fala muito disso no planejamento financeiro e no investimento não é diferente. Isso aí. E aí, o quinto ponto, Leandro? O quinto Qual é? ponto é um ditado popular, né? Não coloque todos os ovos em uma mesma cesta, né? Esse ditado popular, o que que ele traz para a gente? Diversifique, né? Nós temos que diversificar o nosso investimento. Por que a gente tem que diversificar o nosso investimento? Para a gente não ficar refém de apenas um ativo, né? Vamos supor que a gente está investindo em ações no Ibovespa e, como tem acontecido agora na crise, tem despencado, né, o Ibovespa. O que que acontece? A gente fica refém dele. Então, o ideal é que a gente tenha ativos não correlacionados, ou então com uma correlação ativo tiver em queda, o outro ativo ele vai estar subindo, certo? E com isso a gente consegue equilibrar a nossa carteira de investimento. Já é bom a gente já acostumando com o termo carteira de investimento, porque investir não é você investir em uma coisa, né? Investir é você montar uma carteira de investimento que vai atender às suas necessidades. Ou se você não conseguir, que é difícil você achar, às vezes é difícil você achar ativos que sejam com correlação negativa, né? Mas se for o menos correlacionado possível, tipo banco e, e varejo, coisas que sejam distintas. Alguma coisa na parte da saúde com uma petroleira. Então são coisas que não se relacionam, né? Por exemplo, se você investe só em Petrobras, você fica muito refém do preço do petróleo no mercado internacional. Então você está refém de um risco só, né? Então quanto Aham. mais você diversifica, melhor. E isso complementa aquela lá de trás, que a gente falou que quando você vai em um ativo só, seu risco de ruína é muito grande, né? A Natália perguntou se vale a pena botar tudo em ações, né? Não vale a pena, né? Porque, como a gente comentou, tem que diversificar, né? Ações são renda variável, e renda variável varia tanto para cima quanto para baixo, né? Então, o ideal é que a gente tenha um percentual da nossa carteira em ações, dependendo da meta que a gente quer alcançar, né? Que a gente vai ver mais à frente, mas também é importante que a gente tenha uma renda fixa para manter a constância, para manter a segurança. Além do que, a gente já falou que tem que ter reserva de emergência antes. Isso, E a reserva exatamente. de emergência não pode ser em ações. Ponto. Não, exatamente. Mais à frente vamos tratar disso. E fechando aquela frase para inspirar. Suponho que minha fórmula poderia ser sonhar, diversificar e nunca perder o ângulo. Walt Disney. Isso aí. É, Bruno está perguntando aqui sobre day trade. Bom, o que que acontece? O que que é o day trade? Day trade, quando a gente analisa a ação rapidinho, a gente pode ser fundamentalista ou pode fazer a análise gráfica, né, do ativo, de uma ação. Quando a gente faz análise gráfica, não importa a ação, a gente só está olhando o gráfico, estudando o gráfico. A gente quer comprar na baixa e vender na alta. Isso pode ser no mesmo dia, pode ser no dia seguinte, né? A gente analisa o gráfico da ação. O que que acontece? Tem gente que ganha muito dinheiro com day trade? Tem gente que ganha muito dinheiro com day trade.
mas a chance de você ganhar dinheiro, pessoa comum, que não tem tempo de investir tempo nisso, é muito pequena. Porque você tem que ficar toda hora olhando o gráfico, esperando o momento correto de você comprar, de você vender. Então, a chance de você, pessoa comum, né, é, ganhar dinheiro com day trade é muito pequeno. O ideal é que você seja um investidor fundamentalista, que vocês acreditam nas empresas, vocês se tornem sócios da empresa. Aí sim, você não precisa ficar abrindo home broker toda hora. A empresa divulga, por exemplo, eu ia falar o Jobs, O balanço. o seu balanço a cada 3 meses, então você tem um tempo maior para analisar o seu ativo, né? Ah, mataram o É, doutor ali, mas aí a pessoa trabalha com isso, né? Tem muita gente que fala que é trader, mas tem outro emprego. E como um amigo meu exatamente. diz, trader que tem emprego não é trader. Isso aí. Furado. E complementando, 97% dos traders perdem dinheiro. Então, É muito arriscado mesmo, e aqui a gente quer tornar investidores de sucesso, né, a longo prazo, com uma segurança, não arriscando, né? e Bom, no longo prazo o mercado sempre vence, então vamos ter foco, vamos focar nas metas e focar na constância que vai dar certo. é só ver os maiores investidores que a gente tem aí no mundo, Warren Buffett, aqui no Brasil, o Barça, Luiz Barça, todos de cabelo branco, todos montaram a sua carteira de investimento a longo prazo. Muito difícil você ver um trader de sucesso, um caso de trader de sucesso, né? Então vamos nos inspirar nesses investidores de longo prazo, certo? Sim. Continuando aqui, né, o sexto item, que quando eu comecei a entender esse item, as coisas mudaram, né, na minha carteira de investimento, na minha vida, que é o investimento tem que estar relacionado às suas metas. Então, o investimento tem que estar relacionado com suas metas. Porque muita gente vem perguntar, Leandro, e para o Marlon, qual o melhor investimento, né? E eu sempre respondo, depende. A gente vê a frustração na cara da pessoa, né? Pô, depende. Mas depende. É a mesma coisa de você chegar numa farmácia e perguntar, qual é o melhor remédio? Pô, depende. O que que você tem? Dor de barriga? Você está com dor na coluna? Depende. O melhor remédio depende da sua patologia. Assim como o melhor investimento depende da meta que você quer alcançar, né? Como o Marlon falou, uma reserva de emergência, a gente tem que ter o quê? Liquidez. Então não adianta investir em ações, porque a gente não vai ter a liquidez e a segurança necessária, né? Agora eu estou pensando na independência financeira que é a longo prazo. Então aí uma carteira de investimento se mostra efetiva. Então você tem que saber quais são as suas metas, daí partir para buscar os ativos que você quer alocar na sua carteira. É isso aí. Cada tipo de ativo é para cada tipo de objetivo, para cada horizonte diferente, né? Então, é exatamente isso que você falou. Para curto prazo, é melhor a gente ir em coisas mais seguras, e para longo prazo, a gente pode se arriscar um pouco mais. E a Isso. frase é: Não, pessoas rapidinho, com só. metas triunfam porque sabem para onde vão. É tão simples como isso. É isso aí. É, rapidinho, no conhecimento a gente vai falar que os ativos, cada ativo, ele tem 3 características: rentabilidade, segurança e liquidez. Rentabilidade, segurança e liquidez. E nenhum ativo, eles são 100% completos, né? Ou ele vai te oferecer mais rentabilidade, ou ele vai te oferecer mais segurança, ou ele vai te oferecer mais liquidez. Se você conhecer algum ativo que ofereça as 3 coisas em alta, então você me diz, porque eu desconheço esse ativo. Conta pra gente que a gente também quer, né? Exatamente. Vamos lá, Marlene. Vamos. O próximo é o item 7 que a gente separou. Não siga a manada. Seja questionador. Então, Ai, muitas vezes, a gosto gente muito, está gosto ali, muito disso. a gente tá ali vendo o jornal e tá vendo lá, Ibovespa subiu tantos por cento. Por que subiu? Aí, no dia seguinte, subiu mais tantos por cento. Muitas vezes, o que está acontecendo ali? As pessoas estão indo atrás porque tá valorizando, então vamos junto, vamos. Só que aí chega uma hora que esticou demais, o que acontece? Começa a cair.
e muitas vezes as pessoas vão seguindo esse movimento e quando compram, compram no pico e depois desce. E aí começam a perder, perder, perder. Então, muitas vezes as pessoas vão seguindo a manada, vão sendo tomadas pelas emoções e não tomam as melhores decisões, né? Isso, a gente com medo de ficar fora da boquinha, né? Pô, todo mundo está aproveitando, então eu tenho que, Tá todo eu mundo tenho que surfando na onda, né? Tá todo mundo surfando a onda, eu tenho que aproveitar a onda do Bitcoin, eu tenho que aproveitar a onda das ações agora, e você acaba entrando sem o conhecimento necessário, sem perguntar o porquê. Né? Não que seja ruim, não que seja ruim investir em ações, Bitcoins, mas você tem que saber o porquê que você está fazendo aquilo. Né? Pois é. Tem muitos influenciadores que indicam ações, né? A gente vê o Primo Rico, ele visita as empresas indicando ações, mas você tem que questionar se aquela ação, de fato, é importante, ela vai cumprir um papel dentro da sua carteira. Não se a dica é boa ou ruim, né? Porque se ele está indicando, que pode ser boa para ele, para a carteira dele, né? Faz Mas de sentido para a repente, realidade dele, né? Mas cada realidade é exatamente. diferente. Mas, de repente, para a sua realidade, para a sua carteira, aquela ação, aquele ativo não cumpre um papel determinante. Quer ver um exemplo? O Warren Buffett, o maior investidor, a gente já falou dele aqui, ele é contra a diversificação, que a gente falou mais acima. Ele não é a favor da diversificação. Né? Ele tem até uma frase que eu separei aqui para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui a frase. Ele falou: diversificação é uma proteção contra a ignorância e não faz muito sentido para aqueles que sabem o que estão fazendo. Né? Então você vai olhar o Warren Buffett, que é um investidor, vai falar: então eu não vou diversificar. Mas a gente tem que perguntar: por que o Warren Buffett fala isso? Porque ele tem todo o tempo do mundo para analisar um balanço da empresa, ele tem todo o tempo do mundo para analisar uma empresa, ele tem um time por trás dele. Então, para ele é muito mais fácil acertar na escolha de uma ação. Nós, investidores comuns, não temos esse tempo, né? A gente não quer perder tempo com isso, né? Então, para que a gente diminua o risco, o nosso risco de ruína, a gente diversifica um pouco. Agora, tem que tomar cuidado para não diversificar demais. Então vou diversificar demais, comprar vários ativos que você vai acabar pulverizando o seu retorno. Ele fala, o Warren Buffett, que você citou aí, ele fala isso, mas na verdade ele é dono de uma holding gigantesca, que Sim, tem sim, seguradora, tem empresa de vestuário, tem empresa de energia, tem empresa exatamente. de tecido, de construção, então, na verdade, ele tem uma empresa que é diversificada, né? Exatamente. Então a gente sempre tem que questionar. Pessoal, Itaúsa, tá, legal, mas por quê? Por que eu vou colocar ela na minha empresa? Suzano, mas por que eu vou colocar ela na minha empresa? Tem que questionar. Por que a poupança não é boa? Beleza, não é boa por isso, né? Por que Tesouro Selic é melhor do que poupança? É por isso? Então, beleza. Então, aí sim, sempre questionar, nunca aceitar como uma verdade, né? E até um outro ponto que a gente acabou não citando ainda é o perfil de risco, né? Muitas Isso, vezes isso. alguém é mais avesso ao risco do que o outro. Então, Perfeito, esse, Marco. esse tipo de pessoa vai aceitar um ativo mais arriscado, enquanto outra pessoa vai ser melhor não sofrer com aquele friozinho na barriga do sobe e desce de curto prazo, né? Depende também, olha aí de novo, depende da fase de vida que você está, depende da sua idade, tudo vai interferir na De tomada quanto da, patrimônio você da tem sua decisão. acumulado, das suas fontes geradoras de renda, tudo depende. Isso, isso. Isso aí. Vamos E a seguir? frase? A frase aqui, eu acho que é minha mãe, sua mãe, qualquer mãe fala, né? Se todo mundo se jogar da ponte, você vai se jogar também? Então, essa Pois é. frase, né, as mães têm razão quando dizem para a gente não seguir a manada. Pois é. Quem nunca, né? Quem nunca? Vai lá, E aí, Marlinhos. quanto foi, tá ligado?